Muito bem. Estamos chegando à reta final da nossa série de mensagens. Se eu entrasse pela porta estreita de novo. Semana que vem, reverendo Adelino, que é o capelão do seminário, ele virá à nossa igreja para poder pregar o último sermão da série. Foi uma das pessoas que respondeu também a pergunta que eu fiz, né? O que você faria se você entrasse pela porta estreita de novo? Bom, como vocês sabem, nós estamos em uma longa caminhada na mesma direção. Jesus disse que a porta seria estreita e o caminho muito apertado. Nós estamos numa jornada de ajustamento. E enquanto caminhamos, nós somos aperfeiçoados e também nos aperfeiçoamos em Cristo Jesus. Por que eu disse a você que nós somos aperfeiçoados e nos aperfeiçoamos? Porque na realidade existem coisas que Deus vai mudar em nós. Mas existem outras coisas que nós é que teremos que tomar a iniciativa. Então, essa ação de Deus, ela existe em cooperação conosco. Existem coisas que é Deus que vai fazer. E existem outras coisas que é você que vai precisar fazer. Nem tudo será reflexo da ação de Deus em nós. A maioria será, mas nem tudo. Algumas coisas necessitarão de decisão e esforço pessoal. A porta é estreita. Todos nós teremos que passar por ela. Mas a decisão de deixar o excesso e aliviar a bagagem é uma decisão pessoal. O problema é que a gente é muito apegado ao nosso jeitinho de ser, às nossas coisas. A gente acha que não deve deixar nada, porque deixar, ser aperfeiçoado, moldado, é algo que causa dor, que causa estranhamento. Nós, às vezes, sabemos que estamos embaraçados, mas gostamos do nosso embaraço. Nos acostumamos com o nosso embaraço. É aquela expressão popular: da minha bagunça eu entendo. Não é Deus que vai fazer isso para você. Deus pode até te mostrar qual é o excesso, mas deixar isso é algo que você vai ter que fazer sozinho. O apóstolo Paulo chama isso de correr de tal maneira que não é só combater, mas se esforçar no combate. Entende? A estrada da vida, ela é tão complexa que Deus resolveu deixar à nossa disposição algumas pessoas para caminhar ao nosso lado. Acredite nisso. Deus decidiu deixar gente para caminhar que nós temos. Geralmente a gente diz que Jesus caminhou com os discípulos, não é isso? Não é isso? Não é assim que a gente usa essa expressão? Jesus andava com os discípulos, não é isso? Mas vamos pensar que não era só Jesus que andava com os discípulos. Os discípulos também andavam com Jesus. Certo? Jesus andava com os discípulos e os discípulos também andavam com ele. E além de andar com Jesus, eles também compartilhavam a vida com outros discípulos. Se tem uma passagem muito marcante para mim na Bíblia, é aquele encontro de Jesus com os discípulos na praia, no mar de Tiberíades. Quando ele já está ressurreto, os discípulos estão no mar, Jesus aparece na praia, acende uma fogueira, coloca uns pães para assar, coloca uns peixes, olha para o meio do mar e grita, perguntando se os discípulos têm peixes.
Os discípulos reconhecem a voz e dizem: é o Senhor. Aí Pedro dá um mergulho para tentar se livrar da situação. Mas o que me chama mais atenção não é essa parte do texto, mas o que aconteceu antes. Porque eles só estavam no mar porque Pedro disse: vou pescar. E os outros discípulos, que não tinham nada a ver com pescaria, que não eram pescadores, disseram: nós também vamos com você. Pedro disse: vou pescar, pegou um barco e foi sozinho. Os discípulos falaram: não, nós vamos com você. Entraram no outro barco e foram atrás de Pedro. Isso é que me chama a atenção. No momento em que Pedro estava mais angustiado, queria ficar sozinho, isolado, que ele não suportava a dor da sua própria traição, discípulos, amigos de Pedro, decidiram estar com ele. Entende? Pessoas que Jesus colocou no caminho de Pedro para fortalecer ele, para ajudar ele. E aí é difícil, a gente fica arrumando uma série de justificativas para não aceitar essa condição. Mas o fato é que, independentemente dos defeitos que a pessoa que está ao seu lado tem, ela foi colocada por Deus para ajudar você na sua trajetória, na sua caminhada. E só olha para os defeitos de quem está ao lado quem não tem defeitos. Quem não tem defeitos. Porque todos nós temos, em maior ou menor escala, todos nós perdemos um pouco da credibilidade, da confiabilidade. Todos nós somos vasos de barro, entende? Então nós precisamos parar de ficar procurando o amigo perfeito. Nós temos que procurar só o amigo, porque amigo perfeito não existe. Nós temos que parar de procurar o irmão perfeito, temos que passar a procurar só o irmão, porque irmão perfeito não existe. Pastor perfeito não existe, presbítero perfeito não existe, diácono perfeito não existe, professor perfeito não existe. Não existe. O que existe são seres humanos, gente de carne e osso, gente que é feito de barro e água, que se desfaz com muita facilidade, entende? Cuja vida é como um sopro. Então eu ousaria dizer que se a vida é complexa nesse ponto, nós precisamos uns dos outros. Eu volto a lembrar você que nem Jesus caminhou sozinho. Nem Jesus caminhou sozinho. Deus nunca foi um ser solitário. Deus nunca foi um ser solitário. Assim diz a nossa teologia, né? Porque Deus é um ser tripessoal. Tudo o que Ele faz na ação trinitária. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando juntos. Então Deus nunca foi um ser solitário. E Ele cria uma humanidade que deveria ser social e também sociável. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse isso após a criação do ser humano. Não é bom que o ser humano esteja só. Nunca foi bom estar só. Essa história de que é melhor estar só do que mal acompanhado é conversa fiada. Conversa fiada. Entende? Se você fizer uma viagem e nessa viagem você não conhecer absolutamente ninguém, e a única pessoa que estiver perto de você é aquela que você não tem muita simpatia, naturalmente você vai acabar simpatizando com essa pessoa. Pode ser que quando você volta da viagem a situação até mude, mas lá os dois numa condição de vulnerabilidade, os dois precisando, sei lá, conseguir um lugar para almoçar, para comer e tal, vai rolar um diálogo, entende? Vai rolar uma aproximação, ainda que seja pouca, mas vai rolar essa aproximação. Nunca é bom estar sozinho. Nunca é bom. Quando a gente descobre que está mal acompanhado, a gente simplesmente seleciona a intensidade dessa companhia. Mas estar só nunca foi bom. Nunca foi. Aliás, se você
for gente grande, você vai admitir que você precisa de alguém que é completamente diferente de você, que discorda de você, para você definir quem você é. Não é isso não? Você olha para o outro, tudo que ele não é, tudo que ele é, e você diz, eu não sou isso, eu sou diferente. Até para você se reconhecer, você precisa do outro. Para você se entender, você precisa do outro. Deus nunca criou o homem para viver sozinho. Nunca. É claro que você não vai usar isso que eu estou falando para dizer o seguinte, eu vou procurar mais companhias porque é melhor andar em mais companhia para não ficar só. Isso é coisa de gente pequena. Gente grande entende o que eu estou falando. A má companhia de hoje pode ser uma excelente companhia amanhã. Entende? Precisamos compartilhar os nossos momentos de alegria, repartir os nossos momentos de angústia e também de tristeza. E isso me faz lembrar de 2 princípios bíblicos. Primeiro princípio, todos nós precisamos de amigos. O amigo ama o tempo todo. Mas no momento de angústia, ele se transforma num irmão. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. O segundo princípio é, há uma resistência maior na coletividade. Se Provérbios 17 fala sobre isso, que na desgraça, na desventura, o amigo que ama se torna um irmão, Eclesiastes 4, versículo 9, diz que é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então, há um poder maior de resistência na coletividade. Entende? Lembra daquela brincadeira que a gente tinha quando era criança, cabo de guerra? Não é isso? Cabo de guerra. Quanto mais gente do seu lado, mais fácil era resistir, até que a resistência, ela deixava de ser uma resistência e você começava já a puxar para você e vencer. Né? E eu que era o mais gordinho, eu sempre era escolhido. Eu não era escolhido para o futebol, mas era escolhido para o cabo de guerra. Entende? Peso. Muito bem. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu escolheria bons mentores, gente que seria tão humana e apaixonada quanto eu, a fim de não fazer a minha jornada sozinho. Eu não teria medo do sofrimento, compreenderia a dor da poda, porque às vezes Deus está usando o irmão para me podar. Me alegraria muito com os frutos e saberia que eles dependem fundamentalmente da atuação do agricultor e da vitalidade da videira. E aí, para exemplificar isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué 14. Nós vamos projetar o texto, Josué 14, a partir do versículo 6. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Josué 14, 6. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto.
e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte como o dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos um relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Para você compreender o que está acontecendo aqui, e para você compreender o valor de uma amizade ao longo de uma caminhada, ao longo da vida, a gente precisa retroceder. E eu quero trazer a imagem que antecede esse episódio aqui. Eu queria que você pensasse um pouco, tentasse imaginar a situação. 2 jovens no meio de gente muito mais experiente. Lá estavam os 2. Eles e mais 10 homens que tinham sido enviados por Moisés para espiar a terra prometida, ver se a terra era boa, ver se Israel realmente ia conseguir possuir a terra, traçar uma estratégia para poder conquistar a terra que Deus tinha prometido. A missão era extremamente arriscada, tão arriscada que vocês conhecem a história dos espias que foram escondidos lá em Jericó, não é? Era extremamente arriscado, né? E a missão tinha a ver com as expectativas de um povo que tinha passado 430 anos sem liberdade. Um povo que tinha passado quase 450 anos sendo tratado como estrangeiro, vendo seus filhos serem maltratados, vendo sua gente ser morta, vendo meninos recém-nascidos sendo lançados no rio. Gente que não via a menor possibilidade de mudança da sua condição, até que Moisés apareceu, operando milagres, dando esperança ao povo. Então era esse povo que estava acompanhando Josué e Calebe. Eles estavam lá no meio de homens mais experientes, desconfiados, atemorizados, com baixa autoestima. Gente que precisava reaprender a lição da fé. Todos os 12 colocaram os pés na terra prometida, mas eles tinham visões diferentes em relação às pessoas mais experientes. Os mais velhos olharam para a jornada, olharam para a caminhada e viram apenas as impossibilidades, as dificuldades, enquanto Josué e Calebe viram grandes oportunidades. E eu acho que esse também é um dos nossos problemas. A gente olha para a nossa trajetória, para a nossa vida, e às vezes a gente fica observando somente as impossibilidades, somente as dificuldades. A estrada é a mesma para todo mundo. E enquanto tem gente olhando e percebendo as oportunidades do percurso, a gente fica sentado lamentando as impossibilidades, as incertezas, as dificuldades. A gente não avança porque tem medo. Tem medo de não chegar a êxito, tem medo de se machucar, de se ferir. A gente não se aprofunda em relacionamentos porque tem medo de se magoar, fica protegendo o coração como se isso fosse possível. Entenda uma coisa: só quem tem coração pode ter um coração ferido, entende? Quem não tem, nunca vai ter um coração partido. Só quem se relaciona é que se decepciona. Só quem se relaciona é que aprende com as decepções, cresce, dói, sangra, dá vontade de ficar estagnado, mas vai aprender, vai crescer.
Os mais velhos podem dizer isso para você. Vai passar. Vai passar. Está na hora da gente olhar para a nossa trajetória juntos e olhar para as oportunidades. É o mesmo lugar, a mesma estrada, mas essa estrada pode ser bênção para uns e maldição para outros. Tudo vai depender do tipo de perspectiva que se tem em relação ao percurso. Entende? Não precisaria dizer isso para você, não. Vamos para as coisas mais materiais? Tem gente que sente e fala assim: caramba, estou comendo ovo a semana inteira. Eu não tenho condições de comprar carne e comer carne todo dia. Enquanto o outro vem atrás, dizendo assim: puxa vida, eu queria ter condições de não comer só arroz e feijão, colocar pelo menos um ovo. O outro vem atrás e fala assim: puxa vida, eu queria pelo menos ter um feijão para misturar com esse arroz. O outro vem atrás e fala assim: não, mas eu queria ter pelo menos uma panela para cozinhar o arroz e feijão. Está entendendo? Eu fui lá para o ovo, porque quem está considerando o ovo uma dificuldade, uma impossibilidade, o cara lá embaixo está considerando a panela, o ovo para ele é uma bênção. Tudo depende de como se olha. É claro que tem coisa que vai ser ruim para todo mundo. É claro. Entende? É claro que se você tiver a oportunidade de melhorar, você tem que melhorar. Mas eu acabei de falar a palavra oportunidade. Entende? A gente olha para a vida e visualiza as nossas oportunidades. A estrada é a mesma. Então, o que aconteceu ali? Deram um relatório para Moisés, levaram para ele os frutos da terra e falaram assim: olha, essa terra é boa demais, Moisés, a gente não está acreditando no que a gente está trazendo. Olha aqui. Só que a gente nunca vai conseguir entrar nessa terra. Essa terra está habitada, as pessoas que habitam lá são gigantes, muito maiores que nós, acostumados à guerra. A gente nunca vai conseguir entrar nessa terra. O que adianta ela manar leite e mel? O que adianta ser uma terra produtiva e a gente não conseguir conquistar? Moisés, vamos voltar para o Egito. Lá no Egito era muito melhor do que ter vindo para cá, para atravessar esse Jordão e não conseguir vencer esses povos. Seria melhor a gente ter morrido lá, ou então ter morrido no deserto. Josué e Calebe só faltaram se rasgar e disseram: vamos atravessar o Jordão. A terra é boa e Deus é bom. Ele está conosco. Deus já tirou a mão sobre esses povos. Nós somos povo abençoado. Vamos entrar na terra, vamos conquistar. Foi Deus que mandou, esse lugar é nosso. Não tenham medo. O resultado da postura dos mais jovens, Josué e Calebe, quase foram mortos à pedrada e passaram 40 anos andando em círculos, amargurando dificuldades, mas sem perder a fé. Por quê? Porque daquela geração que saiu do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida, entende? De 18 anos para cima, só os dois. 40 anos circulando, 40 anos amargurando por causa da decisão horrível dos outros. 40 anos trabalhando com pessoas que eram culpadas pelo sofrimento deles no deserto. 40 anos ensinando os filhos dessas pessoas a não serem como os pais. 40 anos gerando novas oportunidades, acreditando que Deus cumpriria a sua promessa. 40 anos, Josué e Calebe se fortalecendo, só os dois acreditavam nesse negócio.
Nem Moisés foi capaz de botar peito e avançar, nem Arão. Era só Josué e Calebe. Como é que diz Provérbios? O amigo ama o tempo todo, mas na angústia se tornam o quê? Irmãos. Josué e Calebe se tornaram irmãos. Usando um ditado popular, eu diria que Josué e Calebe comeram um saco de sal juntos. Sabe o que é isso? Já ouviu esse ditado? Comer um saco de sal juntos? Nunca ouviram isso? Para você conhecer alguém, tem que comer um saco de sal com essa pessoa. Aí tem gente que pensa assim, não, comer um saco de sal, por quê? Vai comer um saco, André come um saco de sal, a pressão sobe, temperamento muda, aí a gente vai ver do que ela é feita. Não é isso, não é isso. Quem é que coloca um saco de sal na comida aí? Ninguém? Vamos lá, comprou um saco de sal. Dura quanto tempo, hein, gente? Quanto tempo? Vamos lá, um mês? Um mês? Jesus, é uma pressão, Simeia. Um saco de sal um mês? Dura muito tempo, né? O sal, você vai tirando de pitada em pitada. Sabe? É isso. Comer um saco de sal significa o quê? Vai precisar passar um longo tempo com a pessoa até o saco de sal acabar, é isso. Entende? Você só conhece alguém quando come um saco de sal, ou seja, 40 anos no deserto, perambulando, andando em círculos, fez com que Josué e Calebe tivessem a intimidade, um ir na tenda do outro e falasse, ô Josué, vem cá meu filho, vim aqui conversar com você um negócio, lembra o que aconteceu há 40 anos atrás? Lembra como os nossos irmãos queriam nos apedrejar, porque só eu e você acreditamos na promessa de Deus, lembra? Lembra que a gente sobreviveu? Lembra que Deus prometeu coisas e falou essas promessas através de Moisés? Lembra que Deus disse que o lugar onde eu pisaria seria meu? Eu vejo ali dois homens revivendo a sua trajetória, porque entraram na terra, a promessa se cumpriu. Eles passaram 45 anos sofrendo e agora a promessa tinha se cumprido. Os dois que caminharam juntos. O texto que nós lemos é o desfecho dessa história. Eu diria que Josué era o amigo de caminhada de Calebe. E Calebe era o amigo de caminhada de Josué. Você tem um amigo de caminhada? Tem? Para quem você liga quando está triste e precisa conversar? Qual é a pessoa que você entra em contato para falar assim, fulano, olha, eu não estou aguentando, ore por mim. Qual é a pessoa que você liga? Quem te liga quando está se sentindo assim? Aquela ligação também, que a pessoa fala assim, estou te ligando porque aconteceu isso, isso e isso, e eu precisava compartilhar com você. Quem? Tem alguém que te liga nessa situação? Tem gente que me liga e eu nem esperava receber uma ligação dessa. Nem esperava. Não esperava receber uma ligação da pessoa falando assim, olha, aconteceu essa mudança na minha vida e tem tudo a ver com você. Comigo? Tem. Eu estou dizendo isso para você, não é para você falar assim, porque o pastor é amigo de caminhada. Não, eu quero que você entenda o seguinte, às vezes as pessoas nos fazem amigos de caminhada sem a gente saber. Entende? Sem a gente saber. Basta você estar disponível.
Querendo ou não, vai ter sempre alguém te observando. Querendo ou não. Não estou falando de observar para julgar, observar para aprender. Alguém está acompanhando você, acompanhando a sua vida. Alguém que sabe se você é uma pessoa de oração ou não, se você é uma pessoa sensata ou não. Alguém que está aprendendo com você. E olha que aprende com os seus acertos, mas também aprende com os seus erros. Entrar pela porta estreita significa partilhar o mundo com outras pessoas. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que fizeram com ele também. Partilharam um mundo com Jesus. Você quer ver? Se eu perguntasse para você agora, estou perguntando já, o que Jesus fez? Quem pode me dar um exemplo aí do que Jesus fez? O que Jesus fez? O que Jesus fez, gente? Para alguém? Fala aí. O que Jesus fez? Curou, mais o quê? Morreu na cruz, salvou, o que mais? Hã? Penou? Perdoou. Caramba, tudo assim, né? Pesadão, né? Chorou, perdoou, foi na cruz. Eu estava pensando em coisas mais simples, né? Mas vamos lá. Ok. O que fizeram para Jesus? E aí? Exemplos. Hã? Lavaram os pés de Jesus? Sim. Hã? Fizeram vestimentas para Jesus. O que mais? Refeição. Convidaram para a festa. O que mais? Tentaram Jesus. Esse foi pesado, né? Eu vou parar por aqui, porque vocês vão entrar só para as coisas negativas já. Já está começando. Já está começando. Mas refletiu? Geralmente a gente começa a pensar no que Jesus fez pelas pessoas, como se ninguém tivesse feito nada por ele. Agora vamos lá. A mulher estava passando mal o dia inteiro, deitada. Jesus chega na casa dela, é avisado, cura ela, e o que ela faz em seguida? Imediatamente, ela demora um pouquinho ainda para ajustar as atividades, né? Ela foi imediatamente. Quer mais? O que Jesus estava fazendo na casa dela? Era a casa de Pedro. Pedro entregou a casa dele para Jesus fazer o trabalho dele. Pedro nunca mais teve paz na casa dele. Toda vez que Jesus estava lá, o que acontecia? Teve um dia que destelharam a casa do cara, porque Jesus estava lá. Marta e Maria e Lázaro fizeram um quarto para Jesus. Quando Jesus estivesse lá pela cidade, tinha um lugar para descansar. O outro disse para Jesus assim: a hora que o Senhor quiser, pode mandar pegar o jumentinho. O outro falou o seguinte: se precisar de algum dia celebrar a Páscoa, tem uma sala aqui prontinha para você. Muitas pessoas fizeram coisas para Jesus. Muitas pessoas deram algo a Jesus. Aí eu faço outra pergunta. O que Jesus te deu? O que Jesus te deu? Salvação, o que mais? Vida eterna. Amor? O que mais? O que Jesus te deu? Sabedoria. Quem falou sabedoria aí? Levanta a mão. Ô sábio. E aí? O que mais? Agora vai piorar a situação. Quer ver? Já falou que Jesus te deu. O que você deu a ele? Quem falou minha vida? Amém. Eu dei, mas ainda estou ainda, né? Tem uma parte da vida que eu ainda estou lutando para entregar, né?
E aí, o que você deu para ele? O que mais? Seu louvor. O que mais? Oração. Tá vendo como é que é difícil esse negócio? É difícil, né? O que você deu a Jesus, cara? Jesus te deu tanta coisa. O que você deu para ele? De concreto. De concreto. De concreto a gente não dá nada. A gente dá a oração, entende? Não é isso, Zequinho? É isso aí, ué. A gente vem aqui e canta: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo árduo de carregar. É o que a gente entrega para Jesus. Não estou dizendo que está errado fazer isso, não. Mas, gente, a caminhada, a jornada, ela tem que ser bilateral, entende? Então pensa nisso. Jesus, ele doava a vida às pessoas. E muitas pessoas doavam a vida para Jesus. Era via de mão dupla. Talvez a gente precise fazer isso. Ele continua doando o tempo dele, a vida dele para nós. E o que nós entregamos a ele? Eu espero que seja como o Alex, que é o objetivo, vamos entregar a vida. Não importa, porque tudo que foi falado aqui, oração, adoração, louvor, está dentro da vida. O dinheiro está ali, o filho está na vida, a esposa está na vida, a casa está na vida, o carro está, tudo. O coração é a vida. Calebe e Josué estavam no mesmo deserto, na mesma tenda, trilharam o mesmo caminho difícil e apertado, enfrentaram seus medos, se encorajaram, resistiram, se movimentaram, trabalharam e agora, segundo esse texto, estavam ali relembrando suas histórias, a sua trajetória. Como quem diz assim: a gente era jovem, achava que ia mudar o mundo, que podia até entrar na Terra Prometida sozinho, vencer todo mundo. Ninguém acreditou na gente, Josué. Mas e agora? Agora a gente está aqui. Agora a gente está aqui. Tem uma música que é um pancadão. É um pancadão de problema teológico também, por isso a gente não canta na igreja, né? Mas tem uma parte dela que diz assim: veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo bem na hora, eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo eu serei. Sabe o que é isso? É gente que trilha o caminho difícil e apertado com o outro e compartilha com o outro tudo aquilo que Deus está fazendo, porque Deus nunca para de se movimentar. Jesus nunca nos deixa sozinho na estrada, Ele nos ensina. Nos ensina nas dificuldades, nos ensina na dor, nos desertos, como foi o caso de Calebe e Josué. 45 anos, Calebe disse, 45 anos se passaram. Quem suporta um deserto de 45 anos? Podendo simplesmente atravessar um rio, mas fica andando em círculos. Quem suporta isso? E ainda por causa dos outros, Josué e Calebe. O que difere ser um lugar de escassez ou não, é a presença de Deus, é você caminhar com Ele. Entende? No deserto a gente descobre o que é essencial para a nossa sobrevivência. E aí quando você passa pelo deserto, todo excesso se torna um peso insuportável. Todo excesso. Já viu gente que tem experiência de quase morte? Quando volta, olha a vida com outros olhos. Uma pessoa que enfrenta um câncer, lutou pela vida,
viu que as coisas não estavam no controle dela. Quando volta, quando se recupera, vai ficar brigando se o copo é azul, ou amarelo ou verde, se é redondo, se é quadrado. O importante é beber água, né, Simeia? O importante é beber água, você não vai ligar para isso. Qualquer peso para quem atravessa o deserto é insuportável, porque o calor é intenso. Quando o mar está agitado e você está num barco sendo sacudido de um lado para o outro, o que você vai fazer? O que o pessoal lá do barco de Jonas fez, começa a jogar coisa fora, para ver se salva. Deixa só o essencial, entende? O deserto é o lugar que a gente aprende o que é essencial. É no caminho difícil e apertado que temos um encontro com o nosso interior, que removemos nossos filtros, que somos tentados a fazer coisas do nosso jeito, sem submissão. E é no deserto que a gente vai ter que decidir o que vai alimentar a nossa alma. Se alimente da promessa de Deus. Se alimente de quem Deus disse que você é. E você vai bem nessa porta estreita, nesse caminho difícil. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu viveria um dia de cada vez. Cara, foram 45 anos, entende? 45 anos perto da terra, mas sem poder entrar nela. Só vivendo um dia de cada vez. Porque se você ficar contando, já era. Se você ficar preso ao relógio, ao tempo, já era. Ah, quando é que isso vai acabar? Ah, quando é que essa dor vai passar? Ah, quando é que esse sofrimento, essa dificuldade vai acabar? Você fica só lamentando, lamentando, lamentando e não tem oportunidade para viver. Você não enxerga nada além da sua própria dificuldade. O mundo continua girando. Pessoas continuam nascendo e morrendo. Gente trabalhando e por aí vai. Então nós precisamos aprender a lidar com a vida e viver um dia de cada vez. Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não precisava nem ter recomendado isso. Mas a gente tem que tentar, sem pressa, com o mínimo de preocupação possível, entende? Focado no pão de cada dia, porque se você tiver o pão de cada dia, já é uma grande vitória. Esse negócio de acumular coisas, não foi sempre assim não, gente. De juntar treco, não foi sempre assim não. Entende? O homem foi criado para desfrutar da criação, cuidar dela e desfrutar. Entende? Para que Adão precisava fazer um estoque de, sei lá, de jaca? Para quê? A hora que ele quisesse, vou comer uma jaca, vai lá, tira da jaqueira, abre e come. Não precisava isso. Agora, esse pensamento de que eu tenho que ter a minha jaca, eu vou comer da minha jaca, os meus filhos vão comer da minha jaca, a Vaninha, se ela quiser, que ela coma banana. É isso. O mundo que a gente vive é assim. É meu e seu. Não tem nosso. Lá em casa tem uma laranjeira. Ela está doente, viu, gente? Há um tempo já. Mas de vez em quando ela dá fruto e dá muito. Qualquer vizinho que bate na porta pedindo laranja, leva. Primeiro, não fui eu que plantei o pé de laranjeira. Segundo, eu não vou dar conta das laranjas. Leva. Ah, mas você pode vender? Vender o quê? Não fui eu que plantei, Deus me dá de graça, eu vou vender para quê? Filhão, pega a laranja aí, toma a laranja. Não tem meu e teu. Nesse mundo, tudo é nosso.
Entende? É tudo nosso, para quem vive um dia de cada vez. Se você vive um dia de cada vez e tem seu carrinho, aproveita, porque hoje você tem, amanhã você pode não ter, você não sabe o dia de amanhã. Tem sua bicicleta? Vai pedalar, hein? Porque você tem ela hoje. Amanhã pode não ter. Tem teu celular? Assista a transmissão ao vivo hoje. Porque amanhã você pode não ter celular, né? Sai ali, pode estar ali no Jardim Santo Antônio conversando e levar o celular. Tem que aproveitar o hoje, gente. É viver um dia de cada vez. Entende? Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu aprenderia a repartir. Pois se outras pessoas também estiverem fortalecidas, a possibilidade de resistir o dia mau será muito maior. Sempre volta para a gente. Pensa nisso. Sempre volta para a gente. Né? Há um tempo atrás eu fiz a seguinte pergunta aqui na igreja: e se a gente fechasse as portas? Se a gente fechasse as portas de vez, quem da vizinhança lamentaria? Quem lamentaria? Acho que na época, se a gente não incluísse as pessoas da igreja, talvez não tivesse lamento, né? Agora pensa no hoje. Se a gente fechasse as portas, os meninos do Taekwondo e as meninas, né, lamentariam. Vou contar uma coisa para vocês, um segredo aqui. Segredo. Vocês sabiam que para alguns meninos aí do Taekwondo, a igreja já é uma referência de um lugar legal aqui da... Eu já cansei de vir aqui durante a semana e ter gente aqui na porta, fazendo o quê? Nada, só sentado aí. Na porta da igreja. Por quê? Se tornou uma referência. Eu entendo o que muitos deles fazem, porque eu fiz da minha igreja esse lugar. Quando eu não estava bem em casa, quando a noite tinha sido infernal, eu saía de casa como criança, o portão da igreja de Irajá ficava sempre aberto, eu entrava lá e eu ficava no pátio da igreja ali, sozinho. Porque ali era o meu lugar de paz, de tranquilidade. Se a igreja fechasse as portas hoje, com certeza, essas aí, sei lá, 270 famílias, 200, né, porque a gente atendeu as mesmas famílias, 200 famílias que foram atendidas, lamentariam. Entende? Por quê? Não tem esse negócio de meu e teu, é nosso. Sabe? A igreja tem que pensar assim, você tem que pensar assim. Então, viva um dia de cada vez. Caleb está lá dizendo, o tempo passou rápido, eu estou tão forte como estava antes, e eu tenho muita fé, vou pegar essa terra para mim. Josué falou, ela tinha gigantes naquela época e tem gigantes hoje. Caleb disse, não tem problema não, o Deus que esteve comigo há 45 anos atrás, Ele está comigo agora, e eu vou guerrear, e eu vou conquistar esse monte. Aí o velhinho foi lá, conquistar o monte dele, porque na perspectiva de Caleb, aquele lugar era a bênção dele, apesar da dificuldade. Mas isso sou eu e você. Eu recebi mais um texto aqui, uma irmã teve aqui na igreja, a seminarista Simone Leal, e ela mandou no mesmo dia um texto para mim. Ela já tinha escrito um, depois que veio no culto ela mandou outro. Ela disse assim, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu faria tudo igual novamente, pois aprendi que esse é um processo no qual o Senhor Jesus me mostra as minhas fraquezas e imperfeições, e que se não fosse assim, eu não teria como perceber que ao longo da jornada fui Caim, Jefté, fiz parte do Clube 99, fui tirana comigo e com os outros, não descansei e não aquietei a minha alma.
Se eu entrar pela porta estreita, não cometesse os erros que cometi, não compreenderia que Deus não precisa de mim para me amar. Não entenderia que não é sobre mim, e sim sobre Ele, seu imenso amor, e que apesar dos meus erros, incoerências e idolatrias, Ele me ama, pois Ele escolheu me amar apesar de mim. É na caminhada que Ele se revela, na caminhada Ele me molda, na caminhada Ele me faz vaso novo. Ao longo da jornada, meus olhos o veem. Percebi que sem meus erros e imperfeições, eu não seria moldada. Então, se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu faria tudo novamente, na certeza de que tudo vai ficar bem. Pois ao longo da jornada, Ele me faz ouvir a sua voz, Ele me chama para perto, me faz sentir sua presença, me tira da solidão, me coloca debaixo das suas asas, firma os meus pés e me faz caminhar na sua direção. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, faria tudo igual novamente, pois tudo está exatamente como tem que ser, pois Ele está sempre onde esteve, no controle de tudo. Me disciplina, firma os meus pés e me faz caminhar na sua direção. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, faria tudo igual. Percebe? É isso, gente. Cada um com a sua leitura. Semana que vem a gente vai concluir essa série com um pregador de fora, mas eu queria que essa série realmente tivesse levado você a pensar aonde você está, em como você está. É isso, não é? Mais do que qualquer coisa, essa série é uma série sobre mim, sobre alguém que decidiu falar. Se eu entrasse pela porta estreita de novo, eu iria pedir a Deus a oportunidade de contar tudo isso que eu contei esses 2 meses para vocês, para que vocês nunca caiam nos mesmos erros que eu. Que o Senhor, vamos falar com Deus. Talvez você esteja no deserto, num lugar angustiante, mas entenda que você precisa olhar para esse lugar como um lugar de aprendizado, como um lugar onde Deus quer te abençoar, te fortalecer, te ensinar. Lembre-se de que Deus colocou pessoas ao seu redor para te levantar, capacidade de olhar para dentro de nós e sempre contemplar as nossas fraquezas e a sua grandeza. O Senhor está em nós, o Senhor nos sustenta, nos dirige, nos aperfeiçoa. Nós queremos ajustar a nossa vida, queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Esse é o nosso desejo. Realiza isso em nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.